Muito boa noite a todos. Boa noite. Nossa, que xoxo. Boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa casinha de luz, que novamente nos agasalha com amor e luz. Permita, Senhor, que uma cúpula protetora se faça ao nosso redor, não permitindo que nada de negativo possa nos atingir ou nos perturbar. Permita, Senhor, que os nossos irmãos maiores ilustrem ainda mais os ensinamentos de Jesus, facilitando ainda mais a nossa compreensão. E quanto a nós, tenhamos as palavras filtradas para nos fazermos compreender. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e aos amigos da luz. Todo mundo bem? Sim! Nossa, mas vocês estão xoxo! Não tomaram café da tarde hoje? Nem pão de queijo? Na saída vai ter, viu? Pode ficar todo mundo tranquilo. Nós vamos sair daqui banqueteados, não é? Nós vamos agradecer este banquete espiritual que está nos sendo oferecido. E nós vamos nos alimentar desta paz. E vamos chegar aos nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos. Nós temos esta proposta de nos melhorar. Mas as melhoras não vêm só com a espiritualidade nos presenteando com o remédio. É preciso tomar o remédio. E isso cabe a nós, não é? Nós nos lembramos, assim, de um quadro que os senhores já devem ter visto. Esse quadro e esses personagens nós conhecemos lá num programa Pinga Fogo, em 1966 ou 67. Alguns dos senhores já estavam encarnados nesta época, alguns dos senhores já até assistiram este programa. E neste programa tem um artista chamado Roland Hunt. Roland Hunt. Ele confeccionou uma obra intitulada A Luz do Mundo. Os senhores vão reconhecer essa obra. Tem muito por aí ainda quadros ou outras pessoas que desenham algo semelhante. Neste quadro, Jesus segura uma lanterna com a mão esquerda, aliás, com a mão direita, e com a mão esquerda ele bate a porta de uma capela. Mas o cenário é um jardim maravilhoso. A capela ela é branquinha, arredondada, no quadro original. A porta é arredondada e muito bem envernizada. Linda a capela. E aquele jardim com muitas flores, de muitas tonalidades. Muitos pássaros voando ou pousados por lá. O quadro é realmente lindo, lindo, lindo. As pessoas mais sensíveis, quando olham para um quadro, elas acabam sendo quase que hipnotizadas, né? Pela beleza do quadro. Porque ali o artista mostra o que tem no peito, o que tem no coração, e ele consegue passar para a tela. E muitos se sensibilizam mesmo. Outros não veem nada, insensíveis, né? Simplesmente acham que é um quadro qualquer. Mas não, ali tem muita energia animalizada do artista. Tem muito aquilo que ele sente. Tem muito espiritual ali naquele quadro. E as pessoas ficam realmente encantadas com esse quadro. Mas na época, um crítico de artes chamado Rubens da Costa Ramanelli, ele criticou a obra. Ele criticou a obra dizendo que ela estaria incompleta. Incompleta porque a porta que Jesus bate não tem maçanetas. E o artista de pronto respondeu: esta porta simboliza o coração humano e este só se abre de dentro para fora. Tem o simbolismo do artista ali. Foi providencial ele não ter colocado a maçaneta para que todos compreendessem Jesus próximos de nós, não é? E nós nos autodenominamos cristãos. E Jesus vive a bater nas portas do nosso coração para nos presentear com a luz. E nós nos recusamos a abrir a porta. Porque nossos pensamentos intranquilos, nossas ideias estão ausentes. Estão longe. Nós somos sintonia, não é? Quando nós estamos aqui na casa religiosa ou qualquer outro segmento religioso, nós precisamos de nos afinar
com a espiritualidade, porque a espiritualidade não é só dos espíritas. A espiritualidade está atuante em todos os outros segmentos religiosos, né? Os pastores são médiuns, os padres são médiuns, enfim, a mediunidade é circulante. A mediunidade está presente em todos os lugares. E a energia também. As nossas energias são circulantes. Elas estão onde nós queremos que estejam. Nós podemos nos sintonizar com o bem, guardando no coração energias boas e absorvendo as energias boas e assim praticando coisas boas. Ou nós podemos nos sintonizar com energias não boas e fazermos a prática do mal. Diga-me com quem andas. Já conhecemos esse ditado, não é? Tudo é sintonia. Uma pessoa que faz o mal e se compraz com o mal, ela porque está acompanhada de espíritos que se comprazem com isso, que gostam disso, e o intuem para fazer cada vez mais mal ainda. A ideia é nos sintonizarmos o máximo com o bem, para nós recebermos a divina luz do Cristo. Vamos fortalecer esse que vos falo. Com força na peruca, hein? Viva! Viva! Gente, com um viva desse, se tivesse um padre aqui, ele colocaria uma vela na mão de cada um e ia cantar para subir. Viva com força do coração. Energia, energia. Vocês vão verem como é bom. Viva! Viva! Não é bom? É verdade, é bom. É comemoração e a espiritualidade recolhe estas energias e leva. Isso é um passe que nós estamos dando para nós mesmos. Nós vamos dando aquilo que nós temos no peito. Quem dá amor, recebe amor. E estas energias não ficam perdidas, não. As creches, sanatórios, asilos, orfanatos, manicômios, hospitais se utilizam dessas energias através da espiritualidade amiga que as recolhe e as leva nos lugares mais necessitados, não é? Cada um de nós, senhores, tem uma sacolinha debaixo do banco. Não precisem de olhar, não olhem. Mas ela está ali. Nós talvez não vamos enxergar, mas estão ali. Nestas sacolinhas, a espiritualidade previamente preparou o ambiente e vai nos harmonizando, retirando tudo aquilo que pode dificultar as nossas energias. Retirando todos aqueles pensamentos lá de fora, sabe? Hoje nós somos espíritos, aqui dentro. Espírito. Nós vamos nos espiritualizar. Quando o corpo físico está doente, procura o médico, não é? Sim ou não? Sim! Agora, quando o espírito está doente, nós procuramos Jesus. Procuramos a religião. Então, se nós estamos aqui, é porque algo não está bem. Se o espírito está doente, reflete no corpo físico que vai ficar doente. Então, nós vamos curar a causa, né? O doente, que é o espírito, para que não haja doença no corpo físico. E todas as energias não boas são colocadas ali naquela sacolinha, no momento que nós vamos nos melhorando. Vai colocando tudo naquela sacolinha. Eles fazem tudo isso sem nós percebermos. Nós vamos nos espiritualizando através da música, através de uma boa palestra, ou mesmo alguém que venha falar com amor. Não há beleza nas palavras, mas nos sentimentos. E depois ela está preparadíssima. Ela tirou tudo aquilo que a estava atormentando, melhorando a sua energia. E depois ela entra para a sala do passe e toma o benfazejo passe. Ela destampou as portas do coração, dando espaço para a luz entrar. Interessante, não é? É assim que acontece o passe. É assim. O médium se prepara desde manhãzinha. Hoje é dia de aplicar passe. Então ele se abstém de comer carne, de falar palavrão, de ficar nervoso. Não vou ficar nervoso, porque hoje eu vou doar passe. Deus que me perdoe eu aplicar um passe em alguém sair pior do que quando chegou. Nossa, isso não pode. Eu tenho que doar energias boas para a pessoa se melhorar. Eu vou me preparar, depende de mim, é meu amor.
Eu não, eu me propus a isso, eu vou fazer bem feitinho. O médium responsável é isso. Se prepara, eu vou para o passe, já me preparo já no dia anterior. Não é? Eu vou higienizar meus pensamentos na programação da televisão, nas leituras, vou levantar de manhã, não vou ficar nervoso com nada, vou procurar manter-me calmo, sereno, tranquilo, vou ler coisas boas, vou ver coisas boas, conversar coisas boas, e quando chegar aqui eu estar abastecido de bastante energia boa para doar para alguém que precisa. Aí o nosso irmãozinho chega zicado. Ele veio para tirar a zica, tá cheio de problema, não é? Aí ele pega, senta à nossa frente assim, e eu, abastecido dessa energia, que eu me preparei para isso, eu pego e dou o passe. Meus pensamentos, meus sentimentos, os melhores. Eu desejo enormemente que você melhore. Ela melhora? Conversem comigo. Ela melhora? Falem alto, eu não estou sentindo firmeza. Sim. Melhora? Não. Viva! Viva! Xoxo de novo. Viva! Viva! Ai, gente, que isso? Sabe por que ela não melhora? Ela não melhora porque tem que ter a receptividade. Ela tem que se espiritualizar, ela tem que abrir as portas do coração. Com porta fechada não adianta. Eu me preparei tanto para doar o melhor que tenho e ela não se prepara para receber. Ela está aqui fisicamente, mas os seus pensamentos voadores estão em outro lugar. Ela está pensando lá nos problemas da casa, do marido, do esposo. Não adianta isso. É preciso espiritualizar. Por isso que nós falamos que temos que nos preparar antes do atendimento. Quando entramos ali, nós já estamos sendo tratados. Senhores, cada um de nós, quando chega à casa religiosa, qualquer segmento, até o lugarzinho que nós sentamos está reservado para nós. A espiritualidade já guardou aquele lugarzinho, nós já vamos receber aquilo que precisamos naquele cantinho, naquele lugar. A sacolinha já está debaixo do banco, para se levar aquilo que não é bom. A espiritualidade não incinera estas energias não boas. Tem uma coisa linda que gostamos de falar. Essas energias não boas que estão nas sacolinhas são levadas para algum lugar no espaço, onde os químicos divinos, os químicos do espaço, transformam tudo em remédio. O que não era bom em nós, manipulado com um grande laboratório da natureza, se transforma em remédio para outro. Nada se perde. Nós nos melhoramos e ainda fornecemos o remédio. Não é assim que acontece com a cascavel? A cobra não é assim? Não? Nossa, como somos tímidos. É assim que se faz o soro, não é? Então nós precisamos, senhores, de nos sintonizar com Jesus. A luz do mundo que bate à nossa porta, nem sempre nós estamos com Ele. Às vezes nós passamos por provações tão difíceis, mas temos um sorriso franco. Nós estamos tranquilos. Nossa, eu sei que tudo passa. Eu sei que isso não é para sempre. Eu sei que isso é o melhor para mim. É assim que devemos de pensar. É Jesus me ajudando, porque se eu não estiver sintonizado com Ele, as coisas ficam muito piores. Mas se eu fico com pensamentos contrários a isso, a tendência é piorar as dores, é piorar a situação e eu ficar sem ajuda. Porque as pessoas, quando vibram bem, no sorriso elas já demonstram isso. Uma pessoa que chega pedindo ajuda, tranquila, serena, um sorriso, olha, você me ajuda, eu estou passando, né? Ela recebe ajuda. Mas a pessoa que chega reclamando, culpando os outros pelos seus fracassos, pelos seus problemas, não. Isso não é resignação. É preciso ser resignado, aceitar. Eu estou no lugar que preciso de estar, com as pessoas que preciso de estar, estou passando pelo que preciso passar para me aproximar mais de Deus. E isto me acontece às vezes porque eu não estou com Jesus, mas Jesus está sempre comigo, me bombardeando com informações, trazendo a luz, mas eu não estou dando espaço para a luz.
Então nós estamos aqui para dar espaço para a luz. E tudo começa hierarquicamente. Hierarquicamente. Nós já paramos para perguntar as razões de estarmos aqui? Conversar conosco mesmo, assim fala, meditar sobre o assunto. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? São perguntas que nós devemos de fazer sempre. E nós somos espíritas porque o espiritismo é a única que dá respostas a todas as nossas indagações. Aí nós consultamos os espíritos no livro dos espíritos. Nós consultamos os amigos e as leituras. E nós vamos entender as razões e os motivos de estarmos aqui. Lá atrás éramos simples e ignorantes, primitivos. Na Gênese de Kardec, o espírito dorme na pedra, sonha no vegetal e desperta no animal. Então nós já passamos por essas etapas. Os nossos irmãos menores são os animais, são os insetos, qualquer tipo de vida. Somos nós ontem. E vegetais, não é? Somos nós ontem. Nós já chegamos à fase hominal. Nós já passamos pelo mundo primitivo. Nós já estamos começando a assimilar a linguagem do amor. Nós já estamos aprendendo a conjugar o verbo amar. No regenerativo, que é um mundo superior a esse, nós já vamos ter mais amor. Vamos conjugando o verbo amar com mais propriedade, com mais sabedoria. Nós vamos nos ajudar mutuamente. Vamos procurar fazer o melhor que pudermos ao próximo. Vamos! Nós sentimos que o próximo tem as mesmas necessidades que nós, sofre as mesmas dores que nós, tem os mesmos problemas que nós. E precisamos de nos ajudar, porque vamos para o mesmo caminho. Por que não nos darmos as mãos? Não nos ajudarmos, não nos perdoarmos? Nós vamos precisar disso, nos conscientizando já, porque o regenerativo já começou. Quem quiser se regenerar, se melhorar, já precisa meditar sobre isso e já trabalhar aquele processo de reforma íntima. Reforma íntima, que já falamos aqui agora mesmo. Né? Nós precisamos de ver o que nós estamos fazendo para estarmos passando por provações difíceis. Eu tenho que me perguntar onde estou e por que estou, o que está acontecendo comigo no real momento agora. Como que está a minha vida? Está bem? Monetariamente está bem? Saúde está boa? O relacionamento está bom? Nós vamos ver onde não está bem. Aí nós vamos focar ali e vamos trabalhar isso. Por que não está bem? Vamos fazer melhor. Aonde que eu estou errando? E eu vou consertar onde estou errando, me preparando. A espiritualidade nos diz que nós somos um edifício com 3 andares. O primeiro andar é o inconsciente. Às vezes nós fazemos as coisas inconscientemente. Nós não pensamos e vamos e fazemos e erramos. É inconsciente. Depois nós temos o consciente. É quando nós já fazemos as coisas sabendo o que estamos fazendo. Nós estamos já no consciente, nós sabemos. Nós sabemos o que dói, o que não dói, o que é bom, o que é ruim, o que vai ajudar, o que vai atrapalhar. Nós já sabemos tudo isso. Precisamos, então, de rever os nossos conceitos. Eu sabendo disso e as coisas não estão bem, como estão as minhas atitudes em relação a esse momento que eu vivo? Eu não estou sendo muito honesto com a minha esposa, eu não estou sendo muito gentil com outras pessoas, eu não estou participando de coisas boas, eu estou mal sintonizado, eu tenho que rever os meus conceitos. Eu preciso de me melhorar. E eu me melhorando, aí sim, eu vou para o superconsciente. Superconsciente. Reparador. Eu sei de todas as coisas que fiz. Estou para reparar as coisas que fiz e aprimorar as coisas que fiz de errado e aprimorar as coisas boas para fazê-las melhor. Eu preciso de fazê-las melhor, que é para compensar o erro que eu cometi lá atrás, o mal que eu fiz lá atrás. Então, senhores,
é uma questão de inteligência não fazer o mal. Ser inteligente é só fazer o bem. Porque quando nós fazemos o mal, olha, nós estamos nesse quadradinho aqui. Nós estamos aqui para crescer, não para sofrer, para nos melhorar, não é? Vamos passar para o outro quadradinho. Dizem que ninguém nem estaciona, mesmo que seja minimamente, nós vamos progredir alguma coisa, vamos melhorar. Então, quando eu faço uma coisa má, eu não saio do lugar. Eu não saio do lugar, eu fico parado ali, quase que estacionado mesmo. Aí eu preciso de fazer 3 coisas boas para compensar. Eu preciso de fazer uma coisa boa para reparar o meu erro. Eu tenho que fazer uma coisa boa para dar o passo que eu deveria de ter dado. E tenho que fazer uma coisa boa para progredir, né? Porque eu não posso só pagar as dívidas. Então não é inteligente fazer coisa ruim. Errar não dá certo, o erro não vai dar certo, o acerto sempre vai dar certo. E quando se erra por falta de conhecimento, por ignorância, é no inconsciente. Tem um desconto, tem um pagamento menor. Mas quando se faz consciente, aí o peso é maior, não é? O peso é maior. Nós sabemos, hein? Aí parece que não, mas aquelas coisinhas pequeninas são as que mais nos cobram nos dias de hoje. Pequeninas coisas, assim, uma moedinha do que veio a mais do troco da padaria, devolvam. Devolvam. Me deu a mais, devolvam. Ah, mas não vai fazer nem falta para o homem. Vai, é atitude. Tanto faz um tostão como 1 milhão. É erro, é roubo. Devolva. Nós que pedimos assim, não nos dê provas grandes, né? A moedinha eu tenho coragem de devolver, mas e se for uma fortuna? Aí, né? Não me dê provas grandes. Viva! Viva! Aí, melhoraram. Nos lembra daquela história da carteira? Quando nós estávamos lá no inconsciente, né? Nós, inconsciente, achávamos uma carteira na rua, pegávamos a carteira, tirávamos o dinheiro. Se a carteira fosse bonitinha, a gente ficava com a carteira também. Jogava os documentos fora. Inconsciente. Eu estava visando o meu bem-estar. Esse dinheirinho vai me ajudar, hein? Ah, eu vou comprar doce, eu vou comprar bala, vou, sei lá. Vou aproveitar esse dinheirinho. E pronto, dispensava. Inconsciente. Eu não pensava no próximo, não pensava em nada. Eu pensava só em mim. E fazia aquilo por ignorância, por falta de conhecimento e por falta de sentimento. Tá bom. Aí quando eu chego lá no primeiro andar, sou consciente, eu aprendi que não, é certo fazer isso. Eu pegar a carteira, eu tenho que ver o dono, porque de repente a pessoa tem as responsabilidades, precisa de pagar o aluguel, comprar comida para casa, as crianças. Eu não posso ficar com esse dinheiro. Eu não posso. Mas eu ainda sou consciente, assim, iniciante, não é? Então, quando eu vou pegar a carteira, eu já vou pensando, meu Deus, tomara que não tenha endereço de ninguém, telefone de ninguém, para não identificar e ter que devolver, né? Sou inconsciente ainda, porque as minhas más inclinações, não é? Ainda me levam a ter vontade de ficar com aquilo que não é meu. Tomara que não tenha jogo aí, não é? Já é o inconsciente. Agora, quando nós chegamos no superconsciente, de forma alguma nós ficamos com a carteira. De forma alguma. Nós vamos arrumar. E somos inteligentes ainda para achar o dono. Olha, eu não posso divulgar que eu achei uma carteira com dinheiro, que aparecem muitos donos. Aqueles que ainda vivem na inconsciência vão vir cobrar. Então, não vou dar. Eu vou arrumar um jeito. Falo, um objeto foi encontrado em tal lugar. Se alguém perdeu, me procure. Aí nós perguntamos o que você perdeu. Aí a pessoa vai falar, olha, eu me chamo tal, eu perdi a carteira, eu não me lembro nem da quantia em dinheiro, né, mas tinha uma quantia em dinheiro, mas é assim. Ela deu todas as dicas, a cor da carteira e tudo, vamos devolver. Uma hora nós vamos conseguir isso. Outras vezes nós não vamos conseguir. Então o que nós fazemos? Quando consciente, já superconsciente, fala, olha, esse dinheiro aqui parado não rende juro, né? Perde o valor.
E tem aquela lição de Jesus, né? A parábola dos talentos. Se eu deixar ele parado, não vai dar certo. Então eu vou fazer o seguinte, é um empréstimo. Eu pego a carteira, os documentos, continuo anunciando para devolver. Eu pego aquele dinheiro e eu compro coisas, ajudo os outros, não é? Ajudo, dou lá a cesta básica, dou lá a fralda, ajudo a casa do segmento religioso, ajudo quem precisa, no pão aí na rua, eu pego e gasto aquele dinheiro com coisas boas. O dia que chegar o dono da carteira, fala, olha amigão, aqui está a tua carteira, eu marquei aqui o dinheiro que tinha, agora eu vou te colocar o dinheiro de volta porque eu gastei para umas coisinhas. De repente, se a pessoa fala, não, deixa para lá o dinheiro, poxa, ele fez um investimento bom, ele teve uma atitude boa, e dois tiveram méritos, tanto eu que dividi bem, que fiz bom uso, e ele como doou no fim, foi gratidão. Então nós vamos ganhando essa consciência e vamos nos melhorando, e a vida vai ser sempre assim. Por isso que chama-se expiação e provas. Nós expiamos, mas nem tudo que nós estamos expiando são provas a serem expiadas. Outras vezes são provas e não são expiação. Queremos dizer assim, nem tudo que está nos acontecendo agora é para pagar os erros do passado. Às vezes nós somos colocados em prova se nós já aprendemos alguma coisa. Eu já aprendi esta coisa da honestidade. Eu posso passar para outra lição. Entendemos isso? Sim! Sim! Nossa, que susto! Ó, ninguém pode infartar aqui na nossa palestra. Senhores, agora já vai dar tempo de terminar, porque já estão olhando feio lá de dentro para a gente. Nós vamos falar da sintonia, não é? Sabe, tem as pessoas que dizem assim, e nós concordamos, que não somos nós que adotamos os animais, não é? São eles que nos adotam, eles que nos procuram. O Chico, ele tinha uma cadelinha chamada Pipoca. Dizem que a Pipoca reencarnou perto do Chico, para o Chico tomar conta, 6 reencarnações seguidas, ou mais, 6 que se tem notícias. E ele reconhecia a Pipoca. Pipoca desencarnava, dava um tempinho, ele ia buscar Pipoca. Por quê, senhores? O espírito dos animais é diferente dos nossos. O espírito dos animais é uma energia. E como os animais não têm pecado, não cometem maldade, fazem por instinto, eles não têm um umbral para expiar como nós, não é? Eles não precisam de ir lá se preparar para reencarnar. A energia, o espírito dos animais é uma energia reencarnacionista. Reencarna-se imediatamente. Desencarnou o cachorrinho aqui, ele já reencarna outro cachorrinho lá, ou gatinho ali, sabe, em outro lugar. Ele já vai, sem perder a tua essência e sem perder o que ele aprendeu, a sua individualidade, a sua personalidade. Ele foi tão tratado com carinho que ele já vem reencarnando carinhoso de novo, né? É assim, vamos melhorando, é assim, até chegar à fase hominal. E estava assim o Chico com a Pipoca recém-desencarnada, e o Chico, amante da natureza, adorando o seu xará, admirando o seu xará, Francisco de Assis. Ele falava, se eu crescer eu quero ser igual ele, né? Francisco de Assis, andando por uma pracinha, um jardim, onde ele frequentava já há bastante tempo, de madrugadinha, assim, ele gostava de ver o frescor da relva, das plantas ainda com sereno, de ver as florzinhas, os beija-flores já começando a beijar as flores, ele colocava o rosto assim e sentia o ventinho dos beija-flores, ele olhava cada florzinha, ele sabia a hora que as florzinhas iam abrir. Nossa, o Chico era isso, integrava-se à natureza. E nós somos natureza, precisamos de nos integrar à natureza mesmo. E ele estava ali distraído, contemplando aquilo tudo, felicitado como sempre ficava, encantado com tudo. Ele sentiu que mexeu no seu sapato. Ele olhou, tinha um gatinho que estava mexendo, brincando já com o cordão do teu sapato. Um gatinho muito pequenino, mas ele já reconheceu, é Pipoca. Pipoca veio gato, e gato macho, hein?
Imediatamente ele reconheceu, falou, é você, não falou Pipoca. Imediatamente ele já falou, é você, Pancho? Você já voltou e pegou o Pancho com tanto carinho, pequenino, minúsculo, já encheu o Pancho de beijinho, já era muito amor envolvido, já falava com o Pancho, olha, novas experiências, estou muito feliz com você, Pancho, e já vamos guardando o nosso primeiro segredo. Pancho em espanhol significa Francisco, mas fica em segredo com a gente, não fale para ninguém que você é meu xará, tá bom? E aquele amor foi crescendo, e ele tratando o Pancho cada vez com mais carinho, e o Pancho foi crescendo, o Pancho cada vez mais próximo. E houve um dia que o Pancho já grandinho, já adulto, e ele estava recebendo as cartas para as mães. As mães que haviam perdido seus filhos estavam esperando psicografias. E o Pancho estava por ali. O trabalho era para terminar tipo 10 horas da noite. Mas já eram 10h30 e não terminava o trabalho. O Chico ainda estava psicografando. Quando o Pancho então começou a miar alto. E as mães que estavam esperando as psicografias, elas estavam comentando, olha, esse gato está atrapalhando a concentração do Chico. O Chico não vai conseguir mais se sintonizar, né? E trazer as cartas, vai atrapalhar. Elas estavam muito preocupadas com as cartas que estavam para receber as psicografias. E o Pancho cada vez gritava mais alto, até que o Pancho chegou às pernas do Chico e começou a roçar e a rosnar muito mais alto. Aí as pessoas impacientes, nossa, que barulheira, como que pode ele se concentrar com um barulho desse? Alguém pega esse animal e coloque para fora, ele está perturbando o trabalho, e a hora vai indo, mais de 11 horas da noite, e o Pancho fazendo aquele carnaval. O Pancho não se conteve, o Pancho pulou na mesa, e o Pancho então pegava as patinhas e batia na mão do Chico, na mão que ele estava escrevendo. Chegou a ferir, a sair sangue. Mas o Chico, imperturbável, continuava a escrever. Aí as pessoas comentavam assim, mas tirem este monstro daí, não está vendo que ele está atacando o Chico? Um dia ele ainda mata esse homem, coloque esse gato para fora. Ele não consegue se concentrar para escrever as psicografias e ainda esse monstro é capaz de matá-lo. E sabe, aquele burburinho. E mesmo assim, o Chico concentrado. Você vê, as próprias pessoas estavam dificultando o trabalho do Chico. E o Chico continuava a psicografar. Passaram bastante tempo, uns 10 ou 15 minutos ainda, o Chico fez a derradeira psicografia e começou a entregá-las. Aí as pessoas vieram falar para ele sobre o Pancho. Olha, porque o que nós vimos, o senhor talvez estivesse espiritualizado e não percebeu o carnaval que esse gato fez por conta de uma atenção tua, de um carinho teu. Este gato, ele pode te matar uma hora, de tão agressivo que ele fica, quando você não olha para ele, quando você não dá atenção a ele. Podemos nos livrar dele se o senhor quiser, agora mesmo já colocamos dentro de um saco e já levamos embora, né? Porque ele é perigoso para o senhor que mora sozinho. E falaram, e todo mundo falava. Sabe que quando um fala, todo mundo começa, né? Aí um fala, outro fala, eu vi a hora que ele te machucou e continua. Quando ninguém tinha mais nada para falar, o Chico olhou para todos e disse, mas esse monstrinho tem uma qualidade. Ele nunca falou mal de ninguém para mim. As pessoas ficaram meio desencorajadas, meio assim perdidas. Depois o Chico ainda disse, as mães que estavam esperando as psicografias não poderiam ir embora sem recebê-las. Os espíritos, filhos delas, estavam todos com vontade de trazer uma mensagem para a mãe. Não seria justo eu deixar os espíritos voltarem e deixar as mães voltarem sem uma psicografia. Não seria justo. Os filhos estão tão ansiosos para trazer uma mensagem para a mãe, que se deixassem por eles, eles iriam escrever um livro inteiro.
Então nós fizemos assim, cada um traga uma, no máximo 2 páginas, para psicografar para a mamãe, para dar tempo de todos serem atendidos. Nós administramos isso, sabemos da preocupação do Pancho. E as mães estavam preocupadas com as psicografias, também receberam, não seria justo elas voltarem. Na verdade, todos estavam mais preocupados neles. As mães estavam preocupadas com as psicografias e os filhos em trazer as psicografias, mas ninguém estava verdadeiramente preocupado com a minha saúde. Nenhum de vós estavam preocupados realmente com os ataques do Pancho. Com a minha saúde, não, ninguém estava. O único que estava preocupado era o Pancho. Porque o Pancho é o meu verdadeiro amigo. O Pancho, ele percebe as minhas dificuldades, as minhas comorbidades. Ele sabe que passei por uma cirurgia de angina e próstata há pouco tempo. Eu estou exausto. Ele percebeu essa exaustão. Ele percebendo que ele poderia me perder, que eu poderia desencarnar ali pelo esforço que estava fazendo, de exaustão para as psicografias, ele intercede em meu favor, me chamando a atenção. E ele bateu na minha mão para que eu parasse de escrever, para poupar as minhas energias, que não estava sendo muito bom para mim. E além dele ter me machucado, que os senhores estão dizendo, depois de algum tempo foi detectado que o Chico estava com a pressão altíssima, e numa dessas batidinhas do gato, furou uma veia, sangrou e amenizou a pressão do seu coração. Acabou salvando a própria vida do Chico ali. Então, senhores, nós temos os amigos próximos, sim, mandados por Jesus. Quando se está sintonizado com Jesus, tudo vai dar certo. De uma forma que nós não entendemos ainda, mas vai dar certo. Nós precisamos de receber uma agressão, o Chico precisou de receber uma agressão para descongestionar uma veia, para ele melhorar e não ter um infarto ali, não é? Nós temos um Pancho na vida, todos nós. A espiritualidade amiga vem agir, interferir, interceder em nosso favor, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas nós precisamos de destrancar as portas do nosso coração. Nós precisamos de compreender aqueles que nos querem bem e que querem nos ajudar. Não nos aborrecermos com aqueles que vêm com os aconselhamentos bons, né? Às vezes, as pessoas são mais novas, vêm querer nos aconselhar, e nós falamos, quem é que esse fedelho sabe mais do que eu? Né? Porque ele é novinho. Nós precisamos de ter um pouco de humildade, de ver que a ajuda pode vir de qualquer lado. A ajuda pode vir de qualquer um. A ajuda pode vir de um Pancho. Muito bem? Vamos agradecendo os Panchos que nos socorrem, os Panchos mais próximos que nos ajudam. Vamos agradecer a todos por esse doce momento de estarmos reunidos em nome de Jesus. E vamos humildemente pedindo para que Deus nos dê as mesmas oportunidades outros dias para nos reunirmos e falarmos do Evangelho. Sempre na condição de aprendizes, aprendendo, ensinando, servindo, sendo servidos. Muita paz a todos. Muito obrigado.